Então olha só, na aula passada nós estudamos aqui esqueletos musicais, não foi? Então nós estudamos aqui os esqueletos das escalas, como é que eles se formam, para que a gente possa formar as escalas. Eu vou só complementar colocando aqui um pequeno exercício, um pequeno exemplo. Olha só, eu vou escrever aqui uma escala qualquer, tá certo? Se essa escala existir, foi muita coincidência, mas eu acho que não existe não. Ré, Dó, Ré sustenido, bota Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, botar aqui Lá, Si e Dó sustenido. Pronto. Vamos pegar aí essa escala. Já está errada porque começa com Dó e termina com Dó sustenido, mas relevem essa parte aí. Isso aqui não vai influenciar em nada não, é só pra gente entender, tá? Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui, ó, Dó para Ré. Deixa eu ver a cor que tá vermelho, ótimo. Então nós temos aqui Dó para Ré, sustenido. Se a gente subir aqui na nossa escala, Dó para Ré sustenido é um tom e meio. Então, ó, olha só como é que vai ficar o esqueleto dessa escala. Daqui para cá é um tom e meio. De Ré sustenido para Mi, pega aí a tabela, você vai ver que é um semitom. Então a gente vai botar aqui um semitom. De Mi para Fá sustenido é um tom, então a gente bota aqui um tom. De Fá sustenido para Lá vai ser um tom e meio, certo? Então a gente vai colocar aqui um tom e meio. Ah, Laone, como é que é um tom e meio? Não entendi, me explica aí, vamos lá, vamos para cá. Fá sustenido para Lá. Pulei duas casas, pulei essa, um tom e meio, certo? Ou se você quiser pensar aqui, ó, um tom e meio, certinho. Então vamos lá. De Lá para Si vai ser um tom. Então a gente vai colocar um tom aqui. E de Si para Dó sustenido, se fosse de Si para Dó seria um semitom, mas de Si para Dó sustenido é um tom. Então tá aqui. Esse aqui é o esqueleto da nossa escala. Então eu poderia ficar montando aqui várias e várias escalas para vocês e ficar fazendo esse esqueleto, certo? Mas na prática é esse processo aqui. Você vai ver aqui nessa tabela qual é o intervalo e vai montando, e aí o esqueleto ele vai ganhando forma, digamos assim, tá certo? Mas não tem mistério, é isso aqui, certinho? Isso aqui vai ajudar a gente a entender agora a parte de formação de acordes. Vamos lá, formação de acordes, parte 1. Esse aqui, pessoal, é um dos assuntos que mais constrói o músico na teoria musical. Aqui é onde ele entende, assim, muito de como a música funciona. Tá bom? E para a gente começar o nosso estudo, vamos só dar uma relembrada aqui nas cifras. Então a cifra de Dó maior é C, a cifra de Ré maior é D, a cifra de Mi maior é, a cifra de Fá F, a cifra de Sol G, a cifra de Lá A e a cifra de Si B, certo? Então, quando a gente vê as cifras na internet, a gente costuma colocar um M, né? Costuma ver um M depois da cifra, o acorde fica menor, né? Que a gente viu que a função do M é o quê? Deixar o acorde menor, certo? Então, se nós colocarmos um sustenido, né? Ele fica sustenido, e um B, no caso um jogo da velha, né? E um B, ou hashtag, como algumas pessoas chamam, ele se torna bemol, certo? Então, aí vamos entender agora o que funciona, o que influencia em cada um desses símbolos aqui, certo? Então a gente precisa entender uma coisa muito, muito elementar. Um acorde ele não é uma sequência aleatória, certo? Não é de forma alguma uma sequência aleatória de notas. É necessário ter um sequenciamento de notas estudado, trabalhado, tá certo? Como é esse sequenciamento? É um sequenciamento em terças, certo? É um sequenciamento em terças. Então olha só, quando a gente vai ter vou explicar para vocês o que é terça. Não sei se vocês lembram lá em cima, acho que na segunda aula, quando a gente estudou o intervalo, certo? Que a gente tem a primeira, a segunda, a terça, né? Então, é justamente agora que a gente vai começar a aplicar de fato mesmo aquele assunto. Então, por isso que eu coloquei logo lá no início, porque a gente vai estudando, vai vendo outras coisas, vai aprimorando e vai dando tempo. Porque assim, quando eu percebia que quando eu ensinava aquele assunto e logo em seguida já ensinava esse aqui, eu percebi que os alunos tinham mais dificuldade de quando começava lá com aquele e vinha para cá. Certo? Esse daqui, depois que eles já viram aquilo ali, passaram por toda essa carga aqui de teoria musical, né? Toda essa carga aqui, esse estudo de intervalo, ele se fortalece um pouquinho, né? Acho que já passei aqui, não sei. Pronto, aqui. Essa ideia dos intervalos simples, ela vai começando a ficando mais
mais clara, né? O intervalo de primeira justa, que seria o uníssono, né? Que vai de Dó para Dó. Intervalo de segunda menor, que acontece quando a gente vai de Dó para Ré bemol. Então ele já começa a se familiarizar mais com isso aqui. Aí, ó, intervalo de segunda maior, né? Que eu pedi para vocês darem um foco em alguns. Intervalo de terça menor. Aí aqui agora a gente vai começar a estudar terça maior e terça menor, certo? No caso, terça menor, né, e terça maior. Aí a gente vai começar a ver quinta. Então agora, vocês já tendo tudo isso aqui, Lawan, eu esqueci. Volta nessa aula aqui, dá uma relembrada e vai para lá. Mas eu percebo que os alunos eles têm mais facilidade de pegar os conteúdos seguintes, que a gente vai estudar agora, depois de terem visto isso aqui. Vamos lá, vamos voltar para onde a gente estava. Então, página 51. Ixi, passei bastante. Aqui. Então, olha só, existe uma ordem, né, que é esse sequenciamento em terça, que nos ajuda a entender. Então, como é que a gente sabe essa questão do sequenciamento? Olha só, é só e simplesmente só a gente contar. Nós temos o Dó, Ré, faltou o acento ali, mas vamos lá, Ré, Mi, por exemplo. Então, olha só, Dó é o 1, Ré é o 2 e Mi é o 3. Então, Mi é a terça de Dó. Não tem mistério. Certo? É assim que a gente vai fazer. É só contar. Pega teu dedo aí, vamos lá. Vamos contar comigo. Cada nota você vai botando um número aí no dedo. Então, Dó, Ré, Mi. No seu dedo tem o número 3. Então, Mi é a terça de Dó. Vamos lá, vamos de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. No seu dedo tem o número 5, certo? Então, Sol é a quinta de Dó. É assim que a gente vai fazendo o sequenciamento em terça. E olha só, outra coisa que eu percebo também é que quando eu ia montando com o aluno a tabela, ficava algo mais complexo para ele, certo? Então, na minha experiência, eu vi que dar a tabela pronta dos acordes maiores e menores facilita o assunto, facilita o entendimento. Então, dá uma olhada nessa tabela aqui. Pausa o vídeo aí e você vai ler essa tabela aqui bem direitinho, certo? Não é brincadeira não. Olha lá, pausa o vídeo e dá uma olhada nessa tabela. Bom, vamos lá. Não sei se você pausou ou não, mas se você pausou, você deve ter observado que é muito parecido, certo? Os acordes maiores e menores. Se você foi bem observador, você viu aqui que só e simplesmente só muda a terça, né? Que é o que define um acorde maior e menor, tá? Mas vamos lá. Então, como é que é a formação do Dó maior? Dó, Mi, Sol. Ré, Ré, Fá sustenido, Lá. Mi, Sol sustenido, Si. Fá, Fá, Lá, Dó. Sol, Sol, Si, Ré. Lá, Lá, Dó sustenido, Mi. Si, Ré sustenido, Fá sustenido. Isso aqui, gente, eu já tenho memorizado, certo? Eu e milhões de músicos mundo afora. E eu recomendo que você memorize também, mas é com o tempo, tá? Isso aqui vai ficar natural para vocês com o tempo. Vamos agora para o acorde menor. Então, Dó menor, Dó, Mi bemol, Sol. Ré menor, Ré, Fá, Lá. Vixe, professor, Ré maior é Ré, Fá sustenido e Lá. E Ré menor é Ré, Fá, Lá. É justamente isso, certo? É a terça que deixa o acorde menor. Tá certo? Então, quando a gente vai entendendo aqui formação de acordes, a gente vai começando a ver que as diferenças entre eles são bem sutis. É algo bem pontual, mas que isso já vai ser o suficiente para mudar o acorde. Então, Ré menor, Ré, Fá, Lá. Mi menor, Mi, Sol, Si. Fá menor, Fá, Lá bemol, Dó. Sol menor, Sol, Si bemol, Ré. Lá menor, Lá, Dó, Mi. E Si bemol, Si menor, perdão, Si, Ré, Fá sustenido, certo? Então isso aqui é a diferença, é a formação dos acordes maiores e menores. Ok, vamos agora entender bem devagarzinho, um por um. Agora que a gente já viu de cara aqui, ó, a gente precisa entender o seguinte: os acordes eles se dividem em tríade e em tétrade. Esse estudo aqui que nós vamos fazer inicial é tríade, certo? Nós estamos estudando os acordes tríades porque eles são formados por 3 notas, 1, 2, 3. Mais para frente nós vamos estudar os tétrades, que são formados por 4 notas. Mas vamos lá. Então a gente viu aqui a formação do acorde. Então aqui a gente vai ter quem? A escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí repete a escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá certo? Então aqui a gente tem a escala repetida. Olha só aqui o esqueleto musical, né? Que a gente já viu, os intervalos.
E vamos formar o acorde de Dó? Como é que a gente forma o acorde de Dó? O acorde, aquele sequenciamento que eu tinha dito para vocês aqui que é importante, ó, que é em terça, é justamente agora que a gente vai entender. Olha só. Nós temos aqui o Dó, Mi, Sol. Vamos contar? Começando do Dó, pega aí teu dedo, tua mão, e vamos contar. Dó, Ré, Mi. Apareceu o número 3 na sua mão. Então, Mi é a terça de Dó. Vamos contar agora de Mi? Mi, Fá, Sol. Novamente apareceu o dedo 3 na sua mão. Então, Sol é a terça de Mi. Agora tem um detalhezinho, vamos lá. Dó para Mi, nós temos 2 tons. Então, aqui, a gente tem uma terça. Esse símbolo aqui, pessoal, eu coloquei só para a gente unir. Vou até modificar aqui, tá? Então, olha só. Aqui a gente vai ter uma terça maior. Uma terça maior, certo? E de Mi para Fá, de Mi para Sol aqui, nós vamos ter uma terça menor, tá certo? Então, um acorde, ele é formado pela sequência de terça maior e terça menor, certo? Mas aí a gente... ficou difícil de entender? Não tem problema, é só contar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. É formado por um sequenciamento de terça. Certo? Então, se é maior ou menor, se você não conseguiu entender muito bem, não se preocupa agora. Mas saiba, o acorde é formado por um sequenciamento de terça. E a sétima também vai ser uma terça, que a gente vai ver já já. Certo? Então, olha só. Tendo isso aqui em mente, eu estou indo bem devagar, que é justamente para você entender. Então, Dó é o 1, 2, 3. Então, tônica, terça. E aqui, se a gente for contar do Dó, 1, 2, 3, 4, 5. É a quinta. Então, tônica, terça e quinta. Eis aí a formação do acorde de Dó. Dó, Mi, Sol. Tá, beleza, Lauan. Vamos agora para o acorde de Ré. Isso aqui nós estamos na escala de Dó. Lembrar sempre disso, tá? Estamos na escala de Dó. Quando a gente estudar campo harmônico, vai ficar mais clara essa ideia para vocês. Mas vamos lá, estamos na escala de Dó. Então, na escala de Dó, vamos ver qual é a formação do acorde de Ré. Ré, Mi, Fá. Então, 1, 2, 3. Vai ser o Fá. 1, 2, 3. Vai ser o Lá. Então, Ré na escala de Dó. Sim, já vamos colocar aqui, ó, para a gente ir facilitando. Então, Dó na escala é maior. Ótimo. Ré, Fá, Lá. Vamos dar uma olhada na tabela. Ré, Fá, Lá é quem? Ré maior? Ré, Fá sustenido? Não. Vamos ver se é o Ré menor. Ré, Fá, Lá. Opa! Ré na escala de Dó é menor. Então aqui, ó, já coloco o Ré menor. Ótimo. Então já descobri que na escala de Dó o Ré é menor. Vamos para a escala, ainda na escala de Dó, vamos para o acorde de Mi. Mi, Sol, Si. Vamos ver qual é, se é maior ou menor. Mi, Sol sustenido, não é. Então, Mi, Sol, Si. Opa, já sei que Mi na escala de Dó é menor. Então, já boto aqui. Ah, Lauan, por que na escala de Mi, na escala de Dó, o Mi é menor, o Ré é menor? A gente tá vendo aqui agora, ó. Veja, porque a formação do acorde de Mi na escala de Dó é a formação menor dele, é a estrutura menor dele, certo? A formação do acorde menor. É por isso que ele é menor. Vamos para o próximo. Fá, Lá, Dó. Fá, Lá, Dó é Fá maior. Vamos ver aqui, ó. Fá, Lá, Dó. Tá aqui, Fá maior. Show! Então já sei que Fá na escala de Dó é maior. Vamos para o Sol. Sol, Si, Ré. Vamos lá na tabela, ver que formação é essa. Sol, Si, Ré. Opa, já sei que o Sol na escala de Dó é maior. Dó, opa, perdão. Lá, Dó, Mi. Então, o Lá, vamos ver se é maior ou menor. Lá, Dó, Mi. Opa, já sei que na escala de Dó, o Lá é menor. Inclusive, ele é o relativo. Depois a gente vai ver isso aí. Lá menor. Vamos para o acorde Si. Si, Ré, Fá. Vamos ver lá na escala, na tabela. Si, Ré sustenido, Fá sustenido. Si, Ré sustenido. Si, Ré, Fá sustenido. Vixe, era Si, Ré, Fá. Cadê? Não tem nenhuma dessas duas aqui. Bom, pessoal, o caso do Si, do sétimo grau, né, que a gente vai ver mais pra frente o que é isso, ele é meio diminuto.
tá certo? Ele é meio diminuto. Então, ele não vai estar nessa tabela. Consequentemente, a gente vai colocar ele como meio diminuto. Claro, não interprete que porque o acorde não está naquela tabela que ele é meio diminuto. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Nesse caso específico, eu não quis colocar aqui os acordes meio diminuto. Por quê? Porque senão ia dificultar. Né? Ia dificultar. Então, nesses mais de 10 anos que eu tenho dado aula, esse método aqui, ele se apresentou o melhor para os alunos aprenderem, certo? Então, olha só, a gente já tem aqui a escala de Dó toda montada. Isso aqui a gente chama de campo harmônico, tá? Então, aí a gente vai ter, ó, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si meio diminuto. Esse aqui é o campo harmônico da escala de Dó. Deixa eu pegar o violão aqui pra gente fazer esse campo harmônico aí. Então, olha só. Quando eu tenho uma música, qualquer que seja ela, vou tocar aqui qualquer coisa. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, certo? Aí, olha só. A gente vai ter o Lá menor e o Si meio diminuto. O que acontece aqui? Ele cria uma sonoridade um pouco estranha, né? Perceba, ó. Uma sonoridade um pouco estranha. Eu parei devagarzinho aqui com vocês. Ele cria uma sonoridade um pouco estranha. Então, essa sonoridade a gente vai estudar direitinho em harmonia funcional, tá certo? Em harmonia funcional, a gente estuda bem direitinho todas essas sonoridades. Então, veja aqui, ó. Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si meio diminuto. Esse é o campo harmônico de Dó. É por isso que, quando a gente está tocando uma música em Dó, qualquer que seja ela, aí a gente tem um Ré menor depois, aí tem um Fá, aí depois tem um Mi menor. Por que não é Mi maior? Por que é Mi menor? Né? Então, sinta aí até a diferença. Ó. Mi menor, Mi maior, certo? Dó maior, deixa eu botar aqui. Dó maior, Dó menor, tá? Então, é bem sutil a diferença. Então, é justamente isso aqui que vai fazer a diferença para nós entendermos como é que funciona, né, cada campo harmônico. Mais para frente, a gente vai se aprofundando nesse assunto aqui, certo? Então, quando a gente chegar lá em harmonia funcional, em escalas, isso aqui vai começando a ficar melhor para você. Mas formação de acordes é isso. Nós temos aqui, ó, essa é a forma como os acordes são formados. Vamos lá, eu vou aqui para vocês colocar um ponto extremamente importante para a gente entender, né? A diferença do acorde maior e menor, que a gente acabou de ver no ouvido, mas graficamente como é que funciona. Olha só, o acorde de Dó maior, ele tem o Dó, Mi, Sol como formação. Já o acorde de Dó menor vai ter o Dó, Mi bemol e o Sol como formação. Então, vai ser aqui assim, ó, Dó, Mi, Sol. Esse é o acorde maior. O acorde menor, Dó, Mi bemol, Sol. Só mudou o Mi para o Mi bemol. Maior, menor. Certo? Então, essa é a diferença. Vamos para o Ré, né? O Ré, ele possui aqui Ré, Fá sustenido, Lá. Esse é o Ré maior. Aqui, ó. Ré maior. Ré menor. Ré, Fá, Lá. Então, Ré, Fá sustenido, Lá. Ré menor. Ré, Fá, Lá. Certo? Não tem muita dificuldade para entender a diferença do acorde maior para o acorde menor. Tá certo? Quando a gente pensa aqui, ó, veja que se a nota é natural, ela fica bemol, e se ela for alterada, no caso com sustenido, ela fica natural. Né? É tipo assim, se a gente tem aqui o Mi, quando ele vai ser menor, ele fica Mi bemol. Se a gente tem o Fá sustenido, quando o acorde vai ser menor, ele fica Fá. Né? Então, se é natural, fica alterada, e se é alterada, fica natural. Tá certo? Bem tranquilo de entender. Certo? O que a gente vai fazer aqui? Olha só. Eu vou deixar esse exercício para você. Se você adquiriu a apostila, se você tem a apostila virtual, você pode fazer riscando aqui, ou se você imprimiu, você pode usar o lápis, né? Você vai completar essa tabela aqui justamente para compreender, justamente usando essa ideia aqui, tá? Usando essa ideia aqui, que é justamente para que você
pratique se você entendeu ou não o conteúdo, certo? Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho aqui sobre graus das escalas e aos poucos esses assuntos vão entrando melhor na sua cabeça, tá certo? Mas qualquer coisa, reveja aí a aula e você com certeza vai entendendo.